Bom dia a todos do canal do YouTube. Estou aqui mais uma vez para deixar uma pequena mensagem, né? Estou tentando fazer os vídeos. Acabei criando aqui um cenáriozinho na minha sala. Mas a gente sabe que a dificuldade é um pouco grande, mas que no final tudo vai dar certo, né? Eu vou ver que mais para frente eu consigo um microfone de lapela para me gravar com a câmera mesmo, enquanto estou gravando com o celular. Mas tudo no tempo e na vontade de Deus, né? Mas eu estou aqui para deixar uma mensagem. Eu queria que vocês pegassem a Bíblia de vocês e a gente fosse para o livro de Jó. Antes, eu gostaria de fazer uma oração. Querido amado Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nesse momento estou aqui mais uma vez para falar, para abrir a Tua palavra, para contar, Senhor, um pouco do conflito, como ele é real. Que o Espírito Santo esteja comigo, esteja também com os irmãos do outro lado, através do canal, e que o Senhor possa falar no coração deles. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Aqui no livro de Jó, essa aqui é a minha Bíblia, mandei personalizar ela, né? Mas eu uso outros também, para pregar na rua, né? Mas aqui em Jó, capítulo 1, né? E no capítulo 1 fala que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui Jó era uma pessoa comum, que nem nós, que nem eu, que nem você que está aí passando por conflito espiritual, né? E que conflito Jó passou? A luta dele foi muito grande. Eu gosto muito dessa história de Jó, porque foi na história de Jó, quando meu tio disse: Eduardo, você sabia que Satanás matou os filhos de Jó? Naquele momento eu não sabia quem era Jó, nunca tinha ouvido falar dele, mas eu sabia que era Satanás, porque eu servia ele, né? E eu entendi o que meu tio Cesário quis dizer. O que ele quis dizer para mim, ele disse, era isso: meu filho, assim como Satanás matou os filhos de Jó, ele também quer matar teu filho e tua esposa. E ele estava te usando para o único propósito dele, e depois te descartar, né? Te descartar como se fosse um lixo. É isso que ele trata a gente, como um lixo, como escravo, prisioneiro, cativo. Mas no momento que a gente conhece Jesus, a gente passa a ser transformado. Eu creio no poder da palavra, eu creio na transformação. Eu também sei que cada um de nós vai ter uma luta diferente, mas que Jó venceu no final essa luta. Por que a gente não pode vencer, né? Aqui fala que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Aqui fala também que ele fazia um almoço, como lá trazendo por dia de hoje, né? Todo final de semana fazia um almoço entre família, do filho mais velho o filho mais novo. E quando terminava aquela rodada de alimentação, aquele almoço, aquela reunião de família, Jó, aqui no versículo 5, cadê Jó, versículo 5, ele pegava os seus filhos e os santificava, né? Ele pegava seus filhos e os santificava. Aí eu fiquei pensando que ele santificava os filhos dele a cada rodada, e ele santificava. Então os filhos dele eram criados no caminho do Senhor, eram temente a Deus. Muito disso que a Bíblia fala que eles comiam e bebiam o vinho, né? Mas o vinho que eu vejo que eles bebiam, que muitos pregadores falam que eles bebiam, viviam na festa, na bagaceira, eu não creio nisso, porque a pessoa não vê o conflito espiritual por trás disso, né? Aí o que eu consegui entender na Bíblia é que eles faziam um almoço final de semana, se reuniam,
Ele gostava de estar junto. Qual é a família que não gosta de estar junto? Reunida, né? Aí, toda semana se reunia na casa de fulano, na casa de ciclano. E ao terminar daquilo, o pai chamava eles e os santificavam. Então eles eram filhos criados no caminho de Deus, temente a Deus, né? E que se desviava do mal também. E depois o pai fazia o holocausto, fazia o sacrifício, né? Equivalente a cada um deles. Porque o pai dele achava que eles poderiam ter blasfemado contra Deus no seu coração, né? Então, em algum momento, ele tinha aquela preocupação como pai, que quer o filho, quer o bem do seu filho, está cuidando, está santificando, está criando no caminho do Senhor, né? Como diz a palavra de Deus, crio as crianças no caminho do Senhor, ao crescer jamais se desviar dele, né? Eu vejo que muita gente foi criada no caminho do Senhor desde criança, não conhecer outros caminhos, mas quando chegou na juventude, jovem, se rebelou e largou tudo, foi para o mundo e lá se perdeu. Outros ainda acharam o caminho de volta, vieram para o braço do Pai, né? E aqui Jó passa por essa luta. Depois a gente fala aqui mais no versículo 16, né? Eu vou pular um pouco sobre a reunião que Satanás teve, mas eu quero falar sobre o conflito, a parte espiritual, a guerra espiritual, né? Desse contexto aqui, né? Aqui em versículo 16, capítulo 1, né? Falava ainda quando veio o outro e disse: fogo da parte de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, né? Aqui foi o inimigo de Deus que fez fogo cair do céu. Não foi Deus, né? Mas o servo aqui, ele achou que era da parte de Deus. Como tudo que aconteceu com Jó, aquelas feridas dos pés, a cabeça, tudo aquilo foi manifestação de Satanás. A Bíblia diz que ele vem só para matar, roubar e destruir. Por que ele vem só para matar? Porque ele é o anjo da morte. Ele que traz dor, traz sofrimento, né? Traz discórdia, traz destruição nas famílias. A gente vê que as famílias estão sendo destruídas, né? E as pessoas não estão percebendo que Satanás está atuando, né? Quando o Espírito Santo está dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, junto com a nossa família, a gente sente paz de espírito, paz, sente a presença do Espírito Santo. Mas quando a casa está o espírito de Satanás está atuando com seus anjos caídos, aquela casa, ela começa a criar uma casa de briga, guerra, menino desobediente que não obedece o pai que sai para a rua para se prostituir, trair a esposa, né? Filho que vai para as drogas, pai que vai para a bebida, mãe que chama nome, fala. Então isso é conflito espiritual, né? E Jó passou por esse conflito, mas no sentido de perca. Satanás tocou nele, ele foi ferido com os dardos inflamáveis do maligno. Teve aquelas doenças, tumores malignos. E agora imagine o sofrimento daquele homem, cheio de dor, sofrendo com aqueles tumores malignos. E ainda tinha mais, perdeu tudo. E principalmente, o mais importante de tudo, que ele perdeu seus 10 filhos, né? Até a esposa dele disse assim: tu ainda conserva-te a tua integridade, amaldiçoa Deus e morre. E ainda disse que ela falava como uma doida, né? Muita gente acha que ela blasfemou, que ela... Não, naquele tempo, até a gente for fazer uma pesquisa profunda, era comum, quando você estava em sofrimento, você acabava a dizer: blasfema contra Deus, pode ser que Deus te tire logo tua vida e tu morra e não sofra mais. Foi nesse sentido que ela falou, que ela não queria mais ver ele sofrendo. Então, mas em nenhum momento ele blasfemou contra Deus, né? Ele só ali, como Deus falou: observaste meu servo Jó?
falou a Satanás, né? O homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Homem íntegro, reto, retidão e que se desvia do mal. Às vezes o ser humano ele sabe que ali tem um abismo e a qualquer momento que ele andar na beira daquele abismo ele pode cair. Mas ele, de vez em quando ele gosta de ir lá, olhar, colocar o pé, né? Gosta do perigo. E às vezes numa distraição dele, ele acaba caindo no abismo, entrando no mundo da destruição, no mundo das drogas, no mundo da prostituição, né? Da enganação. Aí começa a transgredir toda a lei de Deus. Deus deu a sua lei para que a gente, sendo obediente a ela, a gente não transgride. Porque Satanás transgrediu a lei de Deus. Por isso que ele foi expulso do céu, né? Cobiçou o lugar de Deus. Então que vocês possam olhar para essa história, não. E Deus ainda disse lá no 42, né? 42:10, Deus mudou a sorte de Jó quando Jó orou pelos seus amigos. E lhe deu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Deu em dobro, né? Só que muita gente acaba olhando só para as coisas materiais. Em dobro, né? Tudo que ele tinha, ele ganhou em dobro. Mas ali não estavam os 10 filhos dele que morreram, né? Deus deu 10 filhos, mais 7 filhos e 7 filhas. E cadê o dobro? Cadê os outros 10? Deus, quando ele ressuscitar Jó, e qualquer um de nós estiver dormindo no Senhor, ele vai ressuscitar os 10 filhos de Jó. E lá no céu, Jó vai, nem lá no céu, mas lá nas nuvens do céu, quando Jesus vier já nos buscar, tá as portas aí para vir nos buscar, Jó vai ter um encontro com seus 10 filhos e mais os seus outros 10 filhos. Então ali ele vai ter a recompensa em dobro. Os seus 20 filhos vão estar com ele por toda a eternidade. Que você possa pensar e refletir sobre essa guerra espiritual que nós estamos vivendo. Mas com a certeza que nós somos mais do que vencedores. Me chamo Eduardo Santos, que Deus trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. E faço um convite a você. Venha conhecer Jesus. Se entregue para Ele. Aceite Ele como teu único Senhor e Salvador da tua vida. Aceite estudar a Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. E se entregue ao sepultamento do batismo. É ali, no batismo, que Satanás perde a autoridade. Eu creio. Não basta só aceitar Jesus. Tem que ser sepultado. É dali que Deus perdoa os pecados. É dali que aquele pecado é imputado na costa de Satanás. E é dali que você, quando volta para uma nova vida em Cristo Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida, pelo teu anjo de guarda. E ali tem festa no céu, pelo um pecador que se arrepende. Um abraço.